Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 1:26. Em o nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, fala conosco através da tua palavra. Eu tenho aqui na minha mão o que me direciona, o que não falha. Eu tenho aqui na minha mão a tua poderosa palavra, que criou tudo que os nossos olhos veem nesse mundo. A tua palavra, meu Pai, que é gloriosa, fala conosco, ensina-nos através dela, nos faz entendê-la, que essas palavras venham clarear o nosso entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Usa a minha boca e dê ouvidos para esse povo te ouvir, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Hoje nós vamos falar sobre três coisas, três pilares para o seu futuro testemunho. E eu queria que você lesse em voz alta a primeira coisa que eu vou falar. Lê alto aí. Creia que Deus te escolheu. Vamos ler 1 Coríntios 1:26. Diz assim: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são o quê? Chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar quem? As que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Impressiona a maneira que Deus trabalha e que Deus escolhe o ser humano. Como o mundo escolhe? O mundo escolhe os mais capacitados, os mais inteligentes, os mais estudados, os mais isso, os mais aquilo. Porque o mundo escolhe os melhores. O mundo escolhe por aparência, por talentos. Mas Deus não escolhe assim. Nós temos poucos de nobre nascimento. Poucos. Nós temos poucos que foram escolhidos por Deus vindo de nobre nascimento. Mas Deus escolhe aqueles que o mundo despreza, humilha, rejeita. Você vê pessoas dando testemunho dizendo: meu pai dizia que eu não ia chegar a lugar nenhum, ninguém acreditava em mim, ninguém levava fé em mim, mas Deus escolheu. Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolhe as coisas vis. Deus escolhe aqueles que todo mundo rejeita, mas para fazer coisas grandes. Quando você crê que Deus te escolheu, começa uma mudança na sua vida. Porque Ele não escolhe capacitado, Ele capacita quem Ele escolhe. Quando você entende que Deus te escolheu, então você não olha mais para a sua condição humana. Não importa se você não tem ninguém para te dar uma forcinha. Escute, por favor. Quando você crê que Deus te escolheu, é Deus e você, você e Deus, e acabou. Você não precisa de mais ninguém. Quando Ezequiel estava no vale de ossos secos, não tinha ninguém com ele. Estava uma bagunça, mas ele começou a profetizar e Deus começou a organizar tudo. Estava tudo morto, tudo seco, tudo caído, e Deus começou a levantar.
O cenário era o pior possível, mas quando você crê que Deus te escolheu, então você não se intimida com o que você está vendo, com o que você está ouvindo, com o que você está enfrentando. Porque você crê que Deus te escolheu, você sabe que Ele vai honrar, que Ele vai mudar a situação, porque Ele é com você. Ezequiel estava sozinho no vale de ossos secos. De repente você diz, todo mundo abandonou o barco, mas Deus não abandonou o barco, Deus é com você. Davi enfrentou Golias sozinho. Daniel entrou na cova dos leões sozinho. Você pode estar sozinho humanamente falando, mas Deus é com você. Amém? A situação pode estar seca, a situação pode estar complicada, mas se você crê que Deus é contigo, logo logo muda. Quando você crê que Deus é com você, você não fica se humilhando para ninguém. Quando alguém abandona o barco, quando alguém sai do seu lado, quando alguém te deixa na mão, você segue em frente, porque você sabe que lá na frente essa pessoa vai pedir perdão a você, essa pessoa vai se arrepender, porque Deus é contigo. Você não sabe como Ele vai mudar a sua vida, mas você chega a se alegrar, a sorrir sozinho. Em momentos difíceis da sua vida, você não sabe como Deus vai fazer, mas você sabe que Ele vai fazer. Você se alegra sozinho. Às vezes você se pega sorrindo, às vezes você se pega dando gargalhada, e se tem alguém percebendo, fala, qual motivo? Mas não vão te entender, é porque você crê que Deus é contigo. Amém? Creia que Deus é com você. Se ninguém for com você, se nem sua família for com você, Deus é suficiente. Vá você e Deus, Deus e você, e vai dar tudo certo. Ele escolhe as coisas loucas, as coisas ou as pessoas que ninguém acredita. Eu vou ser sincero, se eu fosse Deus, não me escolhia não, porque eu não sei o que Deus viu, só Ele mesmo, só a misericórdia dEle mesmo. Mas graças a Deus por isso, porque Ele escolhe quem ninguém acredita. Amém? Agora, Deus chama muita gente, mas porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. As pessoas que foram escolhidas, em algum momento da vida delas, elas ouviram Deus. As pessoas que foram escolhidas por Deus, em algum momento da vida delas, elas tiveram ouvidos para ouvir a voz de Deus. Olha os heróis da fé, ouviram Deus. Então você pode estar sem dinheiro, você pode estar sem crédito na praça, você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida. Se você der ouvidos à voz de Deus, você se faz escolhido. E aí a situação começa a mudar. Porque Deus não nos escolhe para coisas pequenas, Ele nos escolhe para coisas grandes, porque Ele é grande. Amém? Agora, a segunda coisa, invista onde? Leia esse versículo de Provérbios 27, 11. Pode ler na tela para ser mais rápido. Lê alto aí. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Olha o que Deus está pedindo. Se você é uma pessoa que crê que Deus te escolheu, invista na sua comunhão com Deus. Alegre Deus investindo na sua comunhão com Deus, porque Deus não quer que você venha para a casa dele, ganhe dinheiro, prospere, vença, mas se Jesus voltar você fica, mas se você morrer você vai para o inferno. Não é essa a vontade de Deus. Deus quer que você invista na sua comunhão com Ele, na sua intimidade com Ele. Deus não quer que você tenha vida com Deus só uma vez por semana, só dia de segunda-feira, só aqui dentro. Deus quer que você invista nessa comunhão. Que dia? Todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Todo dia lê a palavra dEle, todo dia busca a direção dEle. E tem muita gente que está dentro da igreja, mas ela não investe na vida espiritual. Os pais, quando a criança nasce e começa a crescer, os pais começam a ensinar a andar. E a alegria dos pais é quando as crianças começam a andar sozinhas.
Qualquer pai fica feliz, qualquer mãe. Se chega um tamanho que já deveria estar andando e não está andando, preocupa, sim ou não? Mas quando começa a andar, os pais se alegram. E nós também nos alegramos quando você começa a andar sozinho espiritualmente, quando você começa a ter vida com Deus, comunhão com Deus. Nos alegra, nós vibramos. O pai vibra quando o filho e a filha começam a andar sozinho, comer sozinho, fazer as coisas sozinhas. Os pais se alegram. Deus também se alegra quando você investe na sua vida espiritual, para que você seja forte espiritualmente. Se Deus te escolheu, então invista na sua vida com Ele, na sua comunhão com Ele. Tenha vida com Deus, tenha intimidade, mergulhe na vontade de Deus, na palavra de Deus. Aí você vai começar a viver o que Deus tem para você. Você vai começar a viver, sabe, você vai ver coisas que você nunca viu acontecer na sua vida. Escute isso, por favor. Se você tiver comunhão com Deus, se você investir na sua comunhão com Deus, tudo que acontecer com você, tudo que se levantar contra você, não vai ter outro resultado a não ser terminar com testemunhos. Se você investir na sua comunhão com Deus, você vai começar a ver coisas sobrenaturais, coisas, sabe, que você nunca imaginou que Deus iria fazer na sua vida, porque Ele vai se alegrar com você. Ele vai ver que você tem condições espiritual de viver o que Ele tem para você. Você não vai se perder com as suas conquistas, nem com as perdas, porque na vida nós ganhamos e nós perdemos também. E você não vai se perder com as suas perdas, nem com as suas vitórias, por causa da sua comunhão com Ele. Agora, se você não investir na sua comunhão com Deus, você vai ser igual aquele pássaro com a asa quebrada. Tem tudo para voar, mas não voa, porque a asa está quebrada. Tem gente aqui que tem tudo para arrebentar, mas uma coisa falta para ela: investir na comunhão com Deus. Ela é fraca espiritualmente, ela lê tudo menos a Bíblia, ela conversa com todo mundo menos com Deus. Para as coisas de Deus ela é fraca, ela não tem ânimo, ela não tem disposição, ela não faz a parte dela. É triste, tem tudo para arrebentar, já poderia estar glorificando a Deus com coisas grandes, mas Deus não fez ainda, porque ela não tem interesse de crescer espiritualmente. Deu para você entender? Por favor, entenda isso. Tem mulheres que elas olham para o marido e falam: meu Deus, se meu marido pegasse firme com Jesus, quem seguraria esse homem? Um leão para trabalhar, um guerreiro, mas espiritualmente fraco. Qualquer inveja, qualquer coisinha destrói ele, derruba ele, desanima ele. E tem maridos também que olham para as esposas e falam: meu Deus, se essa mulher pegasse firme com Jesus, se apegasse mesmo, investisse na comunhão com Deus, onde é que essa mulher parar, essa mulher arrebentar? Creia que Deus te escolheu, mas invista na sua comunhão com Deus. Comunhão. É impossível você ler Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, ler aquilo crendo e você não se fortalecer. Um Deus que escolheu pessoas que ninguém acreditava que fizeram a diferença nesse mundo, pessoas que a Bíblia diz que o mundo não era digno delas. Que você seja uma pessoa assim, que Deus escolheu, mas que valoriza a comunhão com Deus, para você fazer a diferença. Terceira e última coisa, tem um versículo de Salmos 2, versículo 8, que diz assim: pede-me e eu te darei o quê? As nações por herança, e as extremidades de quê? Da terra por tua possessão. Eu queria que você entendesse a grandeza da fé. Você não vai ler na Bíblia uma pessoa manifestando a fé e Deus dizendo assim: ó, calma, menos, você está querendo demais, você está pensando muito grande, não é bem assim, menos. Você não vai ver isso. Nenhuma vez o Senhor Jesus limitou alguém que manifestou a fé. A Bíblia diz que nós somos limitados pelos nossos próprios afetos, sentimentos. Nós aqui nos limitamos, mas a fé não tem limites.
A fé pode tudo que Deus pode. Vá na sua fé, porque se você for na sua fé, você vai arrebentar. Não vá na fé dos outros, senão você se arrebenta. Quando você entende a grandeza da fé, você para de olhar para a sua idade. Quando Deus escolheu Abraão, Abraão tinha 75 anos. Deus poderia fazer Abraão ser pai com 75, ou não, com 76, com 80. Mas Deus fez ele ser pai com quantos anos? Com 100 anos. Com 100. Por que, bispo? Porque Deus quis. Para mostrar que não existe idade, não existe nenhuma dificuldade para Deus fazer coisas grandes na sua vida, com muita ou com pouca idade. Quando você é uma pessoa de fé, você pode envelhecer na idade, mas na fé e no espírito você não envelhece. Você não se troca por ninguém. Você crê que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Quando você entende a grandeza da fé, nos momentos feios, nos momentos escuros da sua vida, Deus aparece. Deus apareceu para Moisés na nuvem escura. Deus apareceu para Abraão no maior calor do dia. Quando você é uma pessoa que crê no poder da fé, você sabe que nos momentos mais feios da sua vida, Deus vai aparecer para honrar. Deus vai aparecer para abençoar, porque Deus é grande, porque Deus não falha, porque Deus não erra. Quando você crê na grandeza da fé, você espera em Deus. É do alto que vem o seu socorro, é do alto que vem a sua vitória. E digo mais, quando a coisa fica feia, é porque você sabe que Deus quer que você viva um tempo de milagres, um tempo de coisas sobrenaturais. Quando você é uma pessoa que crê no poder da fé, na grandeza da fé, e a coisa fica feia para o seu lado, você logo diz: é hora de viver coisas grandes de Deus, é hora de viver coisas impossíveis, é hora de viver coisas sobrenaturais. Você sabe que Deus está permitindo chegar ao ponto que chegou, porque Ele quer fazer coisas maiores na sua vida. Amém? Creia que Deus te escolheu, ainda que ninguém acredite em você. Invista na sua vida com Deus, para que espiritualmente você seja forte. E creia na grandeza da fé, porque ninguém vai segurar você não. Tudo que acontecer com você de ruim, tudo que se levantar contra você, tudo que quiser te derrubar, tudo que quiser te envergonhar, não vai servir para outra coisa, a não ser para Deus escrever mais um capítulo do seu testemunho. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.